Ela só queria algumas horas de descanso. O estacionamento daquele posto isolado estava quase vazio. 2 ou 3 caminhões e algumas motocicletas. Ela gravou um vídeo para a mãe e acendeu a churrasqueira improvisada. No momento em que os motoqueiros viram uma mulher sozinha ali, interpretaram como uma oportunidade. Quando ela percebeu, foi tarde demais. Eles se aproximaram devagar, com sorrisos que não significavam coisa boa. Ela tentou manter a calma, mas o que aconteceu ali foi covarde e brutal. A jogaram dentro da cabine e fizeram tudo o que queriam. O que aqueles homens não sabiam era que o preço que iriam pagar por isso era alto demais. Não esqueça de se inscrever e comentar de que cidade você é. Uma parada para um churrasco. Era quase horário de almoço naquele domingo abafado, com o céu encoberto por nuvens pesadas que não chegavam a chover, mas mantinham o ar úmido e denso como um cobertor pesado. Ela estava na estrada havia dias. O ronco constante do motor, as noites mal dormidas em cabines apertadas e os cafés fracos dos postos de beira de estrada já tinham deixado seu corpo exausto e a mente pedindo por uma pausa. Só queria parar, comer bem, respirar fundo e, enfim, terminar a viagem com um pouco mais de dignidade do que vinha conseguindo até então. Encontrou o posto quando já estava com o estômago apertado de fome e o pescoço dolorido de tanto tensionar a musculatura no volante. Estacionou o caminhão na parte mais isolada do enorme pátio de descanso. Escolheu de propósito aquele canto afastado, onde não haveria barulho de outros motores, nem o entra e sai frenético de quem só para abastecer e seguir viagem. Ali, poderia ter alguns momentos de tranquilidade, longe dos olhares curiosos e dos comentários sempre desnecessários que, infelizmente, as caminhoneiras ainda são obrigadas a ouvir. Antes de qualquer coisa, pegou o celular e gravou um vídeo para a mãe, como fazia sempre que parava em algum lugar mais seguro ou que conseguia um tempo livre. Mostrou o caminhão ao fundo, o céu fechado, falou que estava tudo bem, que ia descansar um pouco e preparar um churrasco improvisado, como gostava de fazer sempre que o tempo e a estrada permitiam. Desceu com calma, ajeitou o cabelo preso de qualquer jeito, esticou os braços, alongou as pernas doloridas e foi até o compartimento onde guardava os utensílios que, para muitos, poderiam parecer exagero, mas para ela eram essenciais: a grelha dobrável, o saquinho de carvão, o fósforo, a faca amolada. Preparou tudo como quem cumpre um ritual, com paciência e precisão. Separou a carne com cuidado, ajeitou o carvão na pequena churrasqueira portátil e acendeu o fogo. Em poucos minutos, o aroma familiar começou a se espalhar pelo ar parado daquele lugar isolado. O cheiro de gordura derretendo e pingando sobre o carvão quente se misturava ao da fumaça leve que subia em espirais preguiçosas, enchendo o ambiente de uma sensação reconfortante, quase como se estivesse em casa. Enquanto a carne começava a dourar, ela se permitiu relaxar, fechando os olhos por alguns segundos e inspirando profundamente aquele aroma. Sentia-se por fim dona de si, ainda que por pouco tempo. Mas nem toda paz dura muito tempo. Ao fundo percebeu, com o canto dos olhos, algumas motocicletas estacionadas. Eram pelo menos 4, grandes, com aquelas carenagens brilhantes e cromadas que sempre chamam a atenção. Ao lado delas, 4 homens conversavam em voz alta, gargalhavam, abriam latas de cerveja e falavam coisas que não dava para entender direito, mas cujo tom deixava claro que não era nada delicado. Ela não deu atenção. Estava acostumada com esse tipo de cena. Posto de estrada é lugar de todo mundo. Caminhoneiro, motociclista, turista perdido, aventureiro de fim de semana. Mas, aos poucos, notou que os olhares que antes pareciam distraídos passaram a ser direcionados exclusivamente para ela. Primeiro, nada além de olhares insistentes, demorados demais para serem apenas curiosos. Depois, passos lentos na sua direção, como quem vai chegando sem compromisso, mas com intenção. Eles riam, bebiam, e enquanto caminhavam até ela, os sorrisos se formavam nos cantos dos lábios, mas não transmitiam simpatia. Era outro tipo de sorriso. Aquele que, no fundo, ela já conhecia bem demais. Um deles, o mais alto,
com barba rala e tatuagem no antebraço, puxou conversa. Fez perguntas banais, típicas de quem quer forçar uma aproximação. Viajando sozinha, fazendo um churrasquinho aí, vai sobrar carne para nós? Ela, desconfortável, tentou manter a educação. Não queria parecer grossa, não queria provocar. Respondeu com frases curtas, secas, mas não hostis. Manteve distância, evitando qualquer abertura para que o contato se prolongasse. Tentava demonstrar que não estava interessada, sem ser agressiva, na esperança de que eles percebessem e simplesmente a deixassem em paz. Mas não foi isso que aconteceu. Eles insistiram. As perguntas mudaram de tom. Ficaram mais invasivas, mais íntimas, mais carregadas de uma malícia que dispensava interpretação. Um deles, mais jovem, com uma corrente grossa no pescoço, fez uma piada suja que ela fingiu não ouvir. Apertou o pegador da carne com mais força, como se o objeto pudesse servir de escudo. Outro homem de camiseta sem manga e olhar vidrado se aproximou demais. Ultrapassou o limite invisível que define o espaço pessoal. Ela recuou um passo, tentou disfarçar, ajeitou o avental improvisado, mas percebeu que eles não estavam dispostos a entender o recado. O clima mudou rapidamente. O que antes era desconforto virou tensão. A respiração dela ficou mais pesada e o coração começou a acelerar. Sabia que precisava sair dali. Rapidamente, levantou-se, fechou a tampa da churrasqueira com um movimento brusco e começou a caminhar de volta para a cabine do caminhão, onde sabia que poderia se trancar e talvez até dar a partida e ir embora dali. Mas não deu tempo. Os homens, como se já estivessem antecipando a tentativa de fuga, se adiantaram. Cercaram-na antes que ela pudesse alcançar a porta. Um à frente, outro atrás, dois pelos lados, formaram uma barreira humana que bloqueou qualquer chance de escapar. A tensão ficou tão densa que parecia palpável no ar parado do posto. Ela tentou manter a calma, embora o corpo inteiro estivesse em estado de alerta. A respiração curta, os músculos prontos para reagir. Levantou as mãos levemente e com a voz firme pediu: "Por favor, se afastem." Mas eles ignoraram, não ouviram. Ou ouviram e não se importaram. Um deles segurou seu braço com força, os dedos grossos apertando a pele até quase machucar. Ela tentou se soltar, puxando o braço com violência, mas logo outro a empurrou com brutalidade para dentro da cabine do caminhão. A porta se fechou com força, com um estrondo seco abafando qualquer som da estrada, qualquer esperança de ajuda. Agora, não tinha mais ninguém ali além deles. Ninguém tinha visto. Ninguém sabia. O posto, isolado como estava, parecia um mundo à parte, uma terra sem lei. E ela estava trancada com eles, impotente, enquanto os quatro faziam exatamente o que queriam. Aquele momento, aquele cheiro de carvão queimado que ainda pairava no ar, misturado ao aroma de carne assada e ao gosto metálico do medo, seria o último vestígio de paz que ela teria por um bom tempo. E mal sabia que aquela violência marcaria o início de uma história que nenhum deles jamais esqueceria. O preço! Horas depois ela acordou, sozinha. O ar dentro da cabine parecia parado, denso, como se o próprio tempo tivesse se recusado a seguir adiante. A cabeça latejava e a garganta estava seca, como se não tivesse conseguido gritar, ou talvez nem tivesse tido forças para isso. O corpo inteiro doía, dos pés à nuca, uma dor difusa, misturada ao peso emocional que se instalava como uma âncora impossível de carregar. Por alguns segundos, não quis abrir os olhos. Como se mantê-los fechados pudesse impedir que a realidade a alcançasse, como se o escuro fosse um último abrigo. Mas não era. A memória não dava trégua. Quando, finalmente, forçou os olhos a se abrirem, tudo parecia desfocado, como num pesadelo ruim demais para ser real. As pernas tremiam sem controle e cada movimento provocava uma nova onda de dor. Ainda assim, com dificuldade, esticou o braço, empurrou a maçaneta da porta da cabine e a abriu, fazendo um rangido metálico que quebrou o silêncio absoluto daquele posto isolado. Desceu com esforço, quase tropeçando, até sentar-se na beira do acostamento, com as pernas estendidas, os cotovelos apoiados nos joelhos
e o rosto enterrado nas mãos. E então vieram os flashes. Imagens brutais, rápidas, incontroláveis. Gritos, resistência. Mãos puxando seus cabelos com violência, os olhos deles frios e impiedosos, como quem não vê mais um ser humano à sua frente, mas apenas um corpo. Tudo se repetia, em looping, sem parar, como se ainda estivesse acontecendo ali, naquele instante, naquele mesmo espaço. Ela apertou os braços contra o peito, como quem tenta se proteger, mesmo sabendo que já era tarde demais. Fechou os olhos com força, como quem tenta expulsar da mente aquilo que o corpo jamais esqueceria. O peito subia e descia com dificuldade, e as lágrimas começaram a rolar, silenciosas, quentes, misturando-se à poeira da estrada e ao sangue seco que ainda marcava sua pele. Ao redor, o mais absoluto silêncio. Nenhum som de motor, nenhuma buzina, nenhuma presença humana. Os motoqueiros já tinham partido, como se nada tivesse acontecido. Como se ela não passasse de mais uma mulher sozinha na estrada, mais uma história que ninguém jamais ouviria. Ela respirou fundo, puxando o ar com dificuldade, e limpou o sangue do rosto com a barra da blusa, num gesto automático, como quem apenas quer apagar os vestígios do horror. Mas o horror não saía. Estava entranhado, muito além da pele. Com as mãos ainda trêmulas, tateou pelo bolso da calça até encontrar o celular. Os dedos hesitavam, os nós endurecidos de tensão, mas ela sabia que não podia ficar ali, sozinha, esperando que o acaso resolvesse o que aqueles homens tinham começado. Desbloqueou a tela e, sem pensar muito, discou para a polícia. O som do telefone chamando parecia interminável. Cada segundo pesava como uma eternidade. Quando, enfim, a atendente respondeu, a voz dela saiu fraca, quebrada, como quem tenta juntar palavras num emaranhado de dor. Eu estou em um posto de combustível, na estrada. Motoqueiros me atacaram. Abusaram de mim. Do outro lado da linha, a policial manteve a calma. O tom firme e acolhedor, como quem sabe que cada segundo é vital. Senhora, por favor, respire fundo. Mantenha a calma. Ela fez o que conseguiu. Respirou ou tentou, mas o ar parecia não alcançar os pulmões. Preciso que me passe a descrição deles, pediu a policial com suavidade, mas com objetividade. Ela fechou os olhos, tentando resgatar no meio do caos mental cada detalhe que pudesse fazer a diferença. A jaqueta de couro de um deles, o capacete vermelho pendurado na moto, a tatuagem no braço esquerdo, o sotaque puxado, as correntes. Descreveu tudo. Ainda em choque, as palavras saindo entrecortadas pelas lágrimas, mas claras o suficiente para formar uma imagem. Do outro lado da linha, a policial a ouviu com atenção. E então disse, num tom que fez o coração dela disparar: acabamos de ter uma ocorrência. Motoqueiros foram parados em um bloqueio a poucos minutos do posto onde a senhora está. Bate com o que você está contando. Pode ser que sejam eles. Ela gelou. O coração acelerou como um motor disparado. São eles, disse quase sem fôlego. Por favor, prendam eles. Antes que conseguisse perguntar mais alguma coisa, ouvir qualquer explicação, a policial completou com firmeza. Uma viatura já está a caminho. Vai até o posto te buscar, para fazer o reconhecimento pessoalmente. Ela não respondeu de imediato. Apenas fechou os olhos como quem solta de uma vez só todo o ar que estava preso no peito. Agora, só restava esperar. Ali mesmo, onde tudo tinha começado. Sentada na beira do acostamento, com o cheiro de fumaça ainda pairando no ar, as marcas na pele e o peso da violência recém-sofrida, ela aguardava, sabendo que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Nem para ela, nem para eles. A justiça veio rápido. A viatura, enfim, chegou. O ronco grave do motor cortou o silêncio do posto como um aviso, enquanto as luzes intermitentes lançavam reflexos vermelhos e azuis sobre o asfalto ressecado e sujo daquele canto esquecido da estrada. Ela não disse uma palavra, apenas se levantou, com o corpo ainda dolorido,
e caminhou em direção à porta traseira, onde um dos policiais a aguardava com um semblante sério, mas acolhedor. Entrou na viatura, sentou-se no banco de trás e puxou o cinto com as mãos ainda trêmulas. Fechou a porta devagar, e ali, dentro daquele carro oficial, sentiu-se, pela primeira vez desde o pesadelo, um pouco segura, mas não tranquila. Manteve os olhos fixos na estrada à frente, enquanto o carro acelerava, seguindo em direção ao bloqueio policial montado alguns quilômetros adiante. Por todo o caminho não disse nada. O policial que dirigia respeitou o silêncio dela, limitando-se a informar em voz baixa. Eles estão lá. Foram parados há quase 1 hora. Ela apenas assentiu com a cabeça, apertando os joelhos com as 2 mãos, como quem tentava conter a avalanche de emoções que ameaçava explodir a qualquer momento. Enquanto a viatura avançava, do outro lado, os motoqueiros aguardavam. Parados na beira da estrada, sob o sol que já começava a pesar sobre as cabeças, inquietos e irritados, trocavam olhares nervosos e palavras curtas, tentando entender por que, afinal, ainda não haviam sido liberados. "Isso não faz sentido", reclamou um deles, chutando a areia que se acumulava perto do acostamento. "Pode ser, sei lá, a garota do posto", arriscou outro, meio desconfiado, meio zombeteiro. Mas logo o terceiro, o mais confiante, descartou a possibilidade com um riso cínico. "Não, impossível. A deixamos desacordada." Eles riram. Riram entre si, aliviados, achando, com a arrogância típica de quem acha que o mundo vai seguir impune, que nada poderia ligá-los àquilo. Afinal, tinham certeza de que não havia ninguém ali naquele momento. Ninguém que pudesse ter visto. Ninguém que pudesse ter ajudado. Mas então, o som das sirenes. Ao longe, primeiro como um lamento abafado, depois mais nítido, mais firme, mais presente. Os 4 olharam na mesma direção com os olhos estreitados pelo sol, enquanto o som se aproximava como um prenúncio inevitável. A viatura surgiu na curva, as luzes piscando, avançando com velocidade constante, firme, até frear bruscamente a poucos metros deles. O mundo pareceu congelar. Os motoqueiros se entreolharam, mas não houve tempo para reação. A porta traseira da viatura se abriu com um estalo seco, e então ela desceu. De cabeça erguida, embora os joelhos ainda tremessem, os olhos fixos, cheios de raiva, dor, mas também de uma coragem que, até ela mesma naquele instante, não sabia que tinha. Os 4 a encararam paralisados, sem saber o que fazer. Por um segundo o tempo parou. Nada se mexia, nem o vento. Mas ela não hesitou. Deu um passo, depois outro. E então andou direto na direção deles, como quem não precisava mais de proteção, nem de justificativas. E gritou com a voz carregada de tudo o que ficou preso na garganta até ali. "Vocês vão pagar por isso!" Avançou com tudo, impulsionada por uma força que vinha de dentro, tentando acertar um dos agressores com socos, chutes, qualquer coisa que pudesse descontar parte do horror que haviam causado. Os policiais a seguraram, a contiveram com firmeza, mas também com respeito. Sabiam que não era fúria cega, era um grito por justiça. Ela em prantos ainda gritou desesperada, enquanto era contida. olha para mim, seus desgraçados, eu vou fazer vocês pagarem." Os motoqueiros pálidos não conseguiram dizer nada, nenhuma palavra. Estavam em choque, como quem pela primeira vez percebe que a impunidade não dura para sempre. Foram todos algemados e levados, um a um, para dentro das viaturas, sob escolta policial. Na delegacia, horas depois, ela fez o reconhecimento formal, firme, sem hesitar. Olhou para cada um deles nos olhos e disse: "Foram eles. Todos eles me estupraram. Nenhum deles contestou. Nenhum tentou negar." Em seguida, foi encaminhada para o exame de corpo de delito. Um procedimento doloroso, tanto física quanto emocionalmente, mas necessário. Horas depois, o laudo foi entregue. Confirmava sem nenhuma dúvida a brutalidade do que ela havia sofrido. Diante das provas, dos exames e do depoimento sólido, os 4 motoqueiros foram presos em flagrante. O processo correu rápido. A legislação do país, severa e intransigente para casos como aquele, foi aplicada com rigor. Todos foram condenados à prisão perpétua.
Quando a sentença foi lida, ela estava presente. Respirou fundo, pela primeira vez desde aquele dia. Não sorriu, não comemorou. Apenas se levantou, saiu da sala do tribunal com a mesma dignidade com que havia entrado na delegacia horas antes, sabendo que havia feito o que precisava ser feito e que, apesar da dor, sua coragem tinha levado à justiça. Mas mesmo com os 4 agora atrás das grades, ela sabia. Aquilo não era o fim, nem perto disso, porque a estrada ainda estava lá, longa, silenciosa, cheia de outras armadilhas, outros perigos. E no fundo, algo lhe dizia que aquela quadrilha podia ser apenas uma parte de algo maior, um esquema que talvez não tivesse começado ali, e que, com certeza, também não terminaria ali. Ela olhou pela janela da delegacia, observando o movimento da rua, os caminhões passando ao longe, e entendeu. Sua história só estava começando. Um esquema maior. Ela permaneceu alguns minutos parada na calçada da delegacia, olhando para a rua como quem tenta se reconectar com o mundo depois de ter cruzado uma fronteira invisível. Os caminhões passavam, indiferentes como sempre. A rotina da estrada seguia no mesmo ritmo, mas ela tinha mudado. Fechou os olhos por um segundo e inspirou fundo. O cheiro de diesel, borracha e poeira preenchendo os pulmões, e lembrando que, apesar da violência que havia sofrido, apesar do trauma, ainda estava ali. Ainda era caminhoneira. Ainda pertencia àquela estrada. Enquanto caminhava de volta para o pátio onde seu caminhão tinha sido estacionado pela polícia, o celular vibrou no bolso. Ela parou, hesitou por um segundo, depois atendeu. Alô? Do outro lado, uma voz masculina, grave e direta. Precisamos conversar. Ela franziu a testa. Quem fala? Sou o inspetor Luiz, da Polícia Rodoviária Federal. Estou acompanhando o caso. Ela ficou em silêncio, esperando ele continuar. Não vou tomar muito do seu tempo, mas acho que você precisa saber que esse grupo não atuava sozinho. Ela apertou o celular com mais força, o coração acelerando novamente, como se a tranquilidade que havia sentido por alguns instantes estivesse sendo arrancada à força. Como assim? Ele respirou fundo do outro lado, como quem não queria dizer, mas precisava. Desde que os 4 foram presos, começamos a puxar a ficha deles, e não demorou para descobrir que pertencem a uma gangue bem maior. Não são só motoqueiros que param em postos para assustar motoristas. Ela sentiu o estômago revirar. O que são, então? São parte de uma rota criminosa que atua em vários estados. Abuso, roubo, tráfico. A lista é longa. Mas o mais importante, eles têm apoio logístico dentro das próprias transportadoras. Ela arregalou os olhos, olhando automaticamente para o caminhão ao longe, no pátio. Está me dizendo que... Ele completou. Sim, muito possivelmente alguém passou a informação de que você estava sozinha. Qual era sua rota? Onde você iria parar? Tudo. O chão pareceu sumir sob os pés dela. Como vocês sabem disso? Porque encontramos conversas no celular de um deles. Trocas de mensagens com alguém que se identifica apenas como supervisor. Passou todos os seus dados, até o modelo da churrasqueira que você leva. Ela levou a mão à boca, segurando o choro e o nojo. Meu Deus. O inspetor então reforçou. É maior do que você imagina. Estamos rastreando essa pessoa, mas o recado que quero te dar é simples. Cuidado, você ficou exposta. E quem mandou eles atrás de você ainda está solto. Ela fechou os olhos, respirou fundo, tentando conter o tremor que se espalhava pelas mãos e pernas. O que eu faço? Volta para casa. Se afasta um pouco da estrada. Nós cuidamos disso. Ela riu, amarga. Não. Como assim não? Não vou parar. Não vou me esconder. O inspetor ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu. Então, pelo menos, não ande sozinha. Ela desligou o telefone sem responder. Guardou o aparelho no bolso e caminhou até o caminhão. Passou a mão pela lataria, pelo tanque, pelo retrovisor, como quem verifica se ele ainda está inteiro, ou se também está contaminado por aquela sujeira que agora ela sabia existir por trás de cada quilômetro percorrido. Subiu na cabine e sentou-se atrás do volante.
O banco estava do jeito que havia deixado, a chave ainda na ignição, mas ela não girou. Ficou ali, olhando pela janela, tentando assimilar o que tinha acabado de ouvir. Agora sabia que não tinha sido apenas azar, nem coincidência. Era alvo. E se o esquema era tão grande quanto parecia, outras caminhoneiras podiam estar correndo o mesmo risco. Olhou para o retrovisor, viu o reflexo do próprio rosto, abatido, mas não destruído. E então, com a voz baixa, falou para si mesma: "Não vão me parar." Girou a chave. O motor respondeu com aquele ronco grave, familiar, como uma promessa de que, apesar de tudo, a estrada seguia aberta. E ela também. Mas antes de sair, pegou o celular de novo e mandou uma mensagem curta para a mãe. "Tá tudo bem, mas preciso resolver uma coisa antes de voltar." Depois, com as mãos firmes no volante, engatou a marcha e saiu do pátio, deixando para trás a delegacia, a dor, mas levando com ela a convicção de que ainda tinha muito pela frente, mais do que um caminhão para guiar. Agora, tinha um esquema inteiro para expor e, quem sabe, derrubar. Enquanto seguia pela rodovia, o céu parecia pesar sobre ela, mas, ao mesmo tempo, o horizonte se abria. A rota do perigo. Ela dirigiu por horas sem parar, os olhos fixos na linha do asfalto que se perdia no horizonte, mas a mente girando como o motor do caminhão. Acelerada, inquieta, sem descanso. As palavras do inspetor Luiz não saíam da cabeça. Eles tinham todas as suas informações, sabiam até a churrasqueira que você usa. Aquilo corroía como ferrugem. Cada parada que fez, cada posto em que dormiu, cada vez que deixou o caminhão sozinho, estava tudo monitorado. Mas quem? Como? Não conseguia aceitar a ideia de que alguém da própria transportadora, ou mesmo de algum grupo de motoristas, pudesse ter entregado ela assim como se fosse um alvo qualquer. Não era. Não era mais. Passou direto por 2 postos conhecidos, onde normalmente pararia para abastecer e tomar um café. Não queria correr riscos. Não agora. Parou apenas quando o tanque chegou na reserva, em um posto pequeno no meio de um trecho de serra, onde a cobertura de celular era fraca e o movimento quase nulo. Desceu do caminhão, olhou em volta. Apenas 2 caminhões estacionados e um frentista sonolento, sentado ao lado da bomba de diesel. Abriu o tanque e começou a abastecer sozinha, com o olhar atento para qualquer movimentação estranha. O frentista se levantou e veio até ela, limpando as mãos num pano encardido. "Vai longe?" perguntou, puxando conversa. Ela respondeu seca: "Vou." Ele sorriu sem insistir, mas antes de se afastar, apontou com o queixo para o caminhão dela. "Passaram uns caras por aqui ontem, motoqueiros. Perguntaram se eu tinha visto uma caminhoneira sozinha, com um caminhão igual ao seu." O sangue dela gelou. Como assim?" O frentista coçou a cabeça, como quem não vê problema em relatar. "Descreveram o caminhão e até disseram que você fazia churrasco na beira da estrada. Achei que fosse amigo seu." Ela olhou ao redor, o coração batendo forte. "Você contou que eu passaria por aqui?" Ele fez uma cara de quem só agora percebia a gravidade da pergunta. "Não. Quer dizer, eu disse que às vezes passa caminhoneira sozinha, mas não sabia que era problema." Ela respirou fundo, controlando a vontade de gritar. Pagou o abastecimento rapidamente e subiu na cabine. Naquele momento, teve certeza. Ainda estava sendo seguida. Alguém sabia cada um de seus hábitos, cada parada, cada desvio. Pegou o celular e mandou uma mensagem direta para o inspetor Luiz. "Eles ainda estão me seguindo. Motoqueiros passaram aqui ontem perguntando por mim." Ele respondeu em segundos: "Me manda sua localização. Não pare mais. Estamos ativando uma força-tarefa interestadual." Ela enviou a localização e guardou o telefone. Engatou a marcha e acelerou. Enquanto o caminhão ganhava velocidade, ela olhava constantemente pelo retrovisor, esperando a qualquer momento ver as luzes das motos surgirem. Mas por enquanto, nada. A tensão era como uma corda esticada até o limite, prestes a arrebentar. Por volta de 00:30, parou em um acostamento largo para descansar as mãos, que já doíam de tanto segurar o volante. Desligou o motor, fechou os vidros
e recostou-se no banco. Mas o sono não veio, apenas o cansaço físico. A mente essa seguia alerta, ligada em cada ruído ao redor. Meia hora depois, um farol cruzou a estrada ao longe. Ela não se mexeu, apenas observou. Uma moto, depois outra e mais uma. 3 motos passaram devagar, reduzindo a velocidade, olhando para o caminhão parado no acostamento. Ela se encolheu no banco, segurando a respiração. Mas as motos seguiram adiante, sumindo na escuridão. Ela soltou o ar preso, mas sabia. Aquilo não tinha sido coincidência. Pegou o celular novamente. Passaram agora. Não sei se me viram. Luiz respondeu. Provavelmente sim. Não pare mais, já estamos na sua rota. Ela girou a chave, ligou o motor e voltou à estrada, acelerando mais do que o habitual. Enquanto cruzava a madrugada, o rádio da estrada começou a chiar. Alô, alô, caminhoneiros da BR. Cuidado com um grupo de motoqueiros assaltando na altura do quilômetro 237. Ela gelou. Era exatamente o trecho onde estava. Mudou de faixa, pisou fundo no acelerador enquanto o caminhão ganhava velocidade, cortando a noite. O medo agora tinha dado lugar à adrenalina e à certeza. Não podia mais fugir. Precisava entender quem estava por trás de tudo isso e parar com esse esquema antes que outra mulher passasse pelo que ela passou. Enquanto a primeira luz do dia surgia no horizonte, tingindo o céu de um laranja pálido, ela apertou o volante com mais força e, com a voz baixa, murmurou para si mesma: não vou parar. Não até acabar com todos eles. E seguiu pela estrada, com o motor rugindo como uma extensão da sua própria raiva e da sua vontade inabalável de justiça. O acerto final. A estrada serpenteava à frente como uma cicatriz aberta na paisagem seca, enquanto o caminhão avançava pesado, incansável. O sol já se erguia sem piedade, tingindo o asfalto de um brilho branco e ofuscante. Ela não diminuiu a velocidade nem por um segundo. O rádio da PRF seguia chiando intermitente, com alertas sobre movimentações suspeitas na região. Sabia que não estava sozinha naquela rota, e não no bom sentido. As mensagens do inspetor Luiz deixavam claro: eles estavam fechando o cerco, mas o risco ainda era iminente. O esquema que começou com os 4 motoqueiros não tinha terminado ali. Pelo contrário, agora ela era um alvo declarado. A cada parada breve para abastecer ou checar o caminhão, o mesmo padrão: olhares desconfiados, motos cruzando a estrada devagar, faróis que pareciam acender só para marcar presença e espalhar o medo. E ela não parava, não desviava. Sabia que se mostrasse fraqueza, era ali que eles atacariam de novo. Na manhã do 4º dia, desde a prisão dos motoqueiros, recebeu a ligação que mudaria tudo. Encontramos a central, disse Luiz, sem rodeios. A base de operações deles fica numa chácara afastada, a 60 quilômetros de onde você está agora. Tem documentos, veículos roubados e, pelo que parece, outras mulheres podem estar presas lá. Mas precisamos de uma confirmação. E você conhece melhor do que ninguém esses caras e como eles agem. Ela apertou o volante, o coração batendo tão forte que podia ser ouvido acima do ronco do motor. Me passa a coordenada, respondeu sem hesitar. Luiz suspirou do outro lado. Tem certeza? Não precisa se envolver, mas passa logo. Minutos depois, o GPS marcava um ponto no meio do nada, cercado de mata, sem sinal de civilização por quilômetros. Desviou da rota principal, pegou a estrada de chão batido e seguiu. O caminhão sacolejava enquanto avançava pelas valetas e pedras soltas. A poeira levantava atrás de si como uma trilha que avisava ao mundo que ela não estava fugindo. Estava indo atrás. Quando avistou a chácara, desligou o motor a uma boa distância e desceu. O silêncio era opressor. Apenas o som distante de galhos se quebrando sob o peso de algum animal ou de pessoas. Aproximou-se a pé, os passos firmes, o olhar atento. Lembrou-se da cabine trancada, do cheiro de carvão e do horror que havia sentido dias atrás. E soube. Ali, agora, era onde a história precisava virar de vez. Ao contornar a cerca, viu as motos. Pelo menos 6, todas alinhadas sob uma lona.
Havia também 2 caminhões, ambos com marcas de adulteração, placas removidas. Sacou o celular e enviou uma foto rápida para Luiz. Confirmado. É aqui. Do outro lado ele respondeu. Equipe a caminho. 10 minutos. Não faça nada sozinha. Ela sorriu, amarga. 10 minutos podiam ser uma eternidade. Foi quando ouviu as vozes. 3 homens saíram de dentro da casa simples, conversando alto, despreocupados. Um deles segurando uma lata de cerveja. Outro ajeitava uma pistola na cintura, como quem nem se preocupa em esconder. Ela se abaixou atrás de um galpão velho, controlando a respiração. Sabia que podia ser pega, mas o medo agora era combustível. Enquanto eles se afastavam, ela contornou a lateral da casa até chegar a uma janela parcialmente aberta. O que viu ali fez o sangue gelar. 2 mulheres amarradas, sentadas no chão, visivelmente feridas e assustadas. O mesmo esquema, a mesma prática covarde, o mesmo horror que ela havia sofrido. Não pensou 2 vezes. Pegou uma barra de ferro solta no chão e, com um golpe seco, quebrou a tranca da porta dos fundos. O barulho chamou a atenção e um dos homens gritou: "Quem tá aí?" Ela invadiu a casa, correu até as mulheres e começou a desamarrá-las. "Vocês estão salvas, a polícia tá vindo." As 2 mal conseguiam reagir, paralisadas de medo. Os passos pesados dos homens ecoaram pela casa. Ela se levantou firme, encarando o primeiro deles que surgiu na porta. "Você?" Ele soltou surpreso, reconhecendo-a. Mas não teve tempo de fazer mais nada. Um estampido cortou o ar. Ela fechou os olhos esperando o pior. Mas quando abriu, viu o homem caído. A equipe da PRF tinha chegado. Luiz correu até ela, enquanto outros agentes invadiam a casa, rendendo os criminosos. "Você tá bem?" perguntou, segurando seus ombros. Ela assentiu com lágrimas nos olhos, mas o olhar fixo nas 2 mulheres agora sendo atendidas pelos socorristas. "Você salvou elas", disse Luiz. Ela respirou fundo. "Não só elas, mas ninguém vai passar pelo que eu passei." Enquanto os policiais faziam a varredura final e os bandidos eram algemados, ela caminhou até a varanda da casa, olhando o horizonte. A estrada ainda estava lá, e ela também. Agora, mais forte do que nunca. E se você ficou até aqui, sabe o que fazer? Comente de que cidade você está assistindo e deixe seu like. Porque essa história é mais do que ficção. É sobre coragem e sobre nunca aceitar que a violência seja o fim do caminho. Até amanhã, sempre às 18 horas, porque tem muita carga emocional ainda para carregar. Esta história não é apenas sobre uma caminhoneira. Não é apenas sobre um crime. Não é apenas sobre justiça. É sobre algo muito maior. É sobre a capacidade humana de resistir, de transformar a dor mais profunda em força, de não permitir que as marcas da violência sejam também as marcas da identidade. Quantas mulheres saem de casa todos os dias, pegam a estrada, vão trabalhar, cuidar de suas famílias, fazer o que gostam e nem imaginam que podem ser vítimas de algo tão brutal? Quantas, depois de sofrerem, calam, escondem, se retraem, se culpam, se isolam? E quantas, como ela, ousam fazer diferente, ousam levantar, pegar o telefone com a mão trêmula e mesmo com a voz quebrada, denunciar, expor, enfrentar? Esta é uma história sobre a escolha mais difícil de todas, a escolha de não se calar. E é também sobre uma segunda escolha, tão ou mais difícil, a de continuar. Continuar vivendo, continuar dirigindo, continuar sendo quem se é, mesmo depois de ter sido arrancada da própria zona de segurança, da própria liberdade, do próprio corpo. Ela poderia ter parado, poderia ter aceitado a recomendação da polícia, ter se escondido, ter sumido da estrada e se protegido. Mas não, ela decidiu seguir, decidiu investigar, decidiu ajudar outras mulheres que talvez nem soubessem ainda que estavam em perigo. Decidiu enfrentar não apenas os agressores diretos, mas um esquema maior, uma estrutura criminosa que se alimenta justamente do medo, do silêncio e da impunidade. Este roteiro escancara uma verdade que muitos não querem ver. A estrada, o mundo, a sociedade ainda são perigosos para quem ousa ser livre, para quem ousa não se enquadrar,
para quem ousa viver sem medo, mas também revela que existe uma força que nasce justamente nesses ambientes inóspitos. A força de quem não aceita ser vítima para sempre, de quem transforma a vulnerabilidade em coragem, de quem compreende que o caminho para a verdadeira liberdade passa muitas vezes pela dor, pelo enfrentamento, pelo risco. Ela escolheu não se esconder. Ela escolheu ser farol para outras. Ela escolheu ser voz para aquelas que ainda não conseguem falar. Que esta história sirva não apenas como um relato de superação, mas como um chamado. Um chamado para quem assiste, para quem lê, para quem compartilha. Nunca, jamais, normalizem a violência. Nunca aceitem que o medo silencie alguém. Nunca fechem os olhos para os esquemas covardes que se escondem por trás de uma suposta normalidade.